Fala, meu povo, muito boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bom, tô chegando, 8 horas 32 minutos da noite de sexta-feira. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. E, bom, vamos lá. Hoje, sexta-feira, o que tivemos de interessante? Tivemos de manhã cedo aula ministrada, que domingo agora tem concurso público do pessoal aí do Tribunal de Justiça de São Paulo, e eu já fiz a minha parte, já terminamos toda a nossa ministração de aula e, enfim, tudo resolvido. Mais ou menos 11 um pouquinho, era 11h15, mais ou menos 11h15, eu fui ter aula de natação. Hoje até que estava um dia agradável, bem interessante. E aí depois chegando em casa, eu quero 1h e pouquinho, veio o rapaz que mexe no sistema de alarmes para ajustar o alarme aqui de casa tudo direitinho. E vamos combinar, o rapaz que veio, além de ser gatinho, interessante, mas isso aí não conta. O que conta é que ele é um ouvinte aqui do podcast, o Lucas. Lucas, beijo pra você, obrigado aí, viu? Valeu mesmo. E, enfim, falei pra você que você era gatinho, isso eu falei pessoalmente. Não fizemos nada, antes que pense, fez alguma coisa. Não fizemos nada. Apenas citei que ele era gatinho, isso falei mesmo, porque é e ponto. Não tenho por que falar o contrário. E, enfim, ele ajustou toda a questão do alarme aqui de casa, dos alarmes de casa, e tudo ok. E que mais? Depois fui para a outra academia fazer meus exercícios cardio. Aliás, a parte mais legal lá na academia número 2, vocês sabem que assim, tem lixo lá dentro, o lixo que a gente joga no lixo e deixa pro lixeiro levar. Esse daí eu não falo mais, já faz muito tempo, aliás, não tem nem porquê. Aliás, não tem por que falar nada de academia nenhuma, mas tem uma pessoa lá, enfim, muito gatinha, um cara muito gatinho, e, enfim, merece respeito, merece um certo destaque, mas só isso também, enfim, porque eu já falei 1001 vezes disso. Tenho, assim, sinto que o cara é bonito e falo mesmo, não tenho por que não falar, já falei 20 milhões de vezes. Eu acho ele bonito, eu não vou dar nome aqui aos bois, mas quem já me ouve aqui sabe do que eu tô falando. E, enfim, e aí ele passou umas 3, 4 vezes enquanto eu estava na esteira. E uma das vezes passou me olhando, mas eu não consegui ficar assim encarando ele, mesmo porque tenho valores e tenho princípios, esses infelizmente ou felizmente eu vou respeitá-los, e isso eu aprendi com o lixo. O lixo me fez ver que eu não estou na academia para procurar homem, estou na academia pela minha saúde, e é bem isso mesmo. E, enfim, é isso que acontece. Mas foi legal porque, nossa, ele passou olhando e vamos combinar que, nossa, ele me encarou legal. E eu não falo nada porque eu também, também olhei, assim, olhei de canto de olho, para não dizer. Não encarei de encarar, mas é muito gatinho, velho, é muito gatinho. Sim, estou falando do cara mais gatinho da academia, que eu acho, pelo menos eu acho, sorte de quem tem ele por perto. Que é, não vou dar nome não. E não é o lixo não, tá? Antes que falem, é o que você chama de crush um dia. Não é, porque aquilo lá é lixo, aquilo lá é coisa podre, é ridículo, é imbecil. Então, assim, a Patrícia sabe que é mesmo. Então, assim, como eu falo sempre, é o bebê, né? Um bebezinho, mas é um bebê fofo. Muito gatinho, sorte de quem tem ele por perto, cara. Nossa, como eu já desejei esse cara, Mas, enfim, e não tem como não falar que eu não fiquei meio que tentado a olhar.
Eu ia olhar, nossa, velho, eu ia olhar muito, muito. Não olhei porque, enfim, meus princípios são maiores, são melhores, e os meus princípios são meus princípios. Por que eu estou falando isso? Porque eu já falei 80 milhões de vezes que eu não vou para academia para procurar homem nem mulher. Não vou procurar ninguém em academia. Ninguém. Não me interessa procurar ninguém em academia. E não é difícil, enfim, todo mundo sabe disso. Eu caí meio que de paraquedas de tanto que a Patrícia me enchia o saco. A Patrícia me enchia tanto o saco com a questão... Aliás, eu até posso dar nome aos bois naquela ocasião. Meu crush, que eu achava tão fofinho e tal, mas até perceber como é lixo, velho, como é lixo. Não vou dar nome não. E, enfim, e aí... e aí vamos combinar que lixo a gente joga no lixo, e ele me ensinou muito. Me ensinou a quê? Me ensinou justamente a enxergar que os meus princípios vão na frente. E vão na frente mesmo, porque não passo agora meus princípios para frente. Pode ser o cara mais lindo, mais gato, mais bonito. Então, assim, não me interessa. Se é de academia, eu tô fora. Isso eu posso te dizer porque, que nem tô falando de um cara, agora eu tô falando de um cara que eu pago pau. Esse eu pago pau mesmo, mas só, não vai passar disso porque meus princípios são os meus princípios. E esses são maiores do que qualquer outra coisa, velho. Qualquer outra coisa. Mas não tem como não falar que ele não é gatinho, esse cara. Esse cara é gatinho e eu já desejei muito, já quis muito ter ele pra mim. Mas, sei lá, percebi que não é assim que caminha a humanidade. É isso, e enfim, foi legal. Hoje o programa é o do rádio, lá do SIC Brasil, já tá gravado. Por isso que eu tô aqui em casa, tô de boa vendo TV. Que o Showtime vai ao ar daqui a pouco, 9 da noite. E agora são o que? 8h40. Então já tá gravado devidamente. Você poderia ir... já pensou, poderia sair para um cinema, ir para o shopping, mas não tenho namorado, então eu estou em casa mesmo vendo TV. A gente tem que se adaptar ao que tem, e o que eu tenho é exatamente isso. Então é isso, mas que foi legal foi ele passar, ficar me olhando e tal, e pior que eu estava respondendo uma mensagem no WhatsApp, quando ele me olhou, ele estava me olhando, enfim, lá com a aluna dele, enfim, tô falando de um personal, que não é o lixo, tá? O lixo é lixo. Tô falando de um outro personal, que eu tava sossegadamente fazendo meus exercícios, e quando ele passa, ele, assim, meu olho tende a puxar para olhar para ele. Ele é muito gatinho, muito fofo. Sorte de quem tem ele perto. Mas aí eu não olhei, enfim, eu tenho às vezes que lutar contra os meus próprios princípios, meus próprios instintos, mas não tem como não querer. Enfim, aí na volta, no final, ele passou me encarando, velho, muito fofo, muito fofo, mas parou aí, porque, sei lá, nesses pontos, né, o que eu vou dizer? Nada a dizer. Quer dizer, nada a dizer não, teria muito a dizer, nossa, esse é um cara que eu namoraria, que eu ficaria, enfim, mas não, agora não tô mais nessa pegada, assim, esse esse é um crush bonitinho, vale a pena ser ou ter um crush desses.
Por quê? Porque aí pelo menos eu sei que é um crush que não vai passar disso, que não vai além disso. Vai ser só isso mesmo, um crush. E por que eu falo isso? Porque de academia eu tô fora. Sempre estive. Caí de alegre, de muito alegre. Mas não caio mais não. Mas que eu ficaria com ele, eu ficaria. Isso não tem a dúvida, eu ficaria muito. E é isso, e agora eu tô aqui vendo TV meio cansado, meio não cansado, mas de boa, bem sossegado. E não vou negar que eu fico pensando nele, né? Assim, às vezes quando eu percebo que ele tá perto, aí assim, acabo sempre pensando nele, não tem como fugir disso. Aí você vai dizer, mas e qual o problema? Pra mim não tem problema nenhum. Sou solteiro, sem compromisso, então posso muito bem pensar no cara que eu quiser ou na mulher que eu quiser, no cara, enfim. E sim, pra mim, um crush que é bonitinho é esse daí, lá da academia, mas não pra nada, porque ele, enfim, é da academia, e de academia eu tô fora, velho. Quem gosta de corpo... Quem gosta de corpo é médico legista ou coveiro de cemitério, né? E é isso. E aí a vida continua, a vida que segue. Sei lá, hoje eu tô meio... Não tô dizendo... ou melhor, não vou dizer meio down, mas eu tô meio, sei lá, sem inspiração. Tranquilo, de boa, em paz. Que seja. É que assim, eu tava pensando um pouquinho antes de gravar esse episódio que, assim, mal de canceriano é só querer amar e ser amado, mais nada. Só queria e quero muito ter, sei lá, um amor. Nossa, já pensou no estilo do jornalista Daniel Adjuto? Falo dele sempre porque ele é católico praticante como eu, exatamente como eu, e enfim, e assim, ele tem a mesma visão de mundo que eu tenho, e com a diferença que eu realmente sou teólogo formado, e além de teólogo, enfim, tenho minhas profissões. Mas, sei lá, tá bom assim por enquanto, né? Então, vida que segue, eu continuo aqui, continuo de boa, na espera de um amor que nunca chega. Quer dizer, que nunca chega não, que já chegou, mas o bom Deus chamou pro lado dele, e enfim, tô falando do meu eterno japonês. Ele me faz falta, o Toshi me faz realmente falta. E, sei lá, é isso. Basicamente. Então, espero que vocês tenham aí uma noite de luz, uma noite de paz, uma noite abençoada. Eu vou ouvir o SicBrasil.com daqui a pouco, programa que está já gravado, que já está no ar, já vai pro ar daqui a pouquinho, e que Deus abençoe a vida de todos, de cada um de nós, né? Isso é o principal. Beleza, meu povo? Então fiquem com Deus, mas que foi muito gostoso ver esse bebê passando, olhando pra minha cara, assim, olhando, tão bonitinho, assim, eu percebi pelo canto de olho. Mas não tive coragem de olhar não, porque senão eu ia ficar ruborizado, eu ia ficar vermelho. Sei lá, assim, aqui ele realmente me deixa vermelho. Ele pode ter namorada, pode ter mulher, pode ser casado, sei lá, pode ter marido, pode ser o que for. A única coisa que... assim, que eu... tô nessa, né? Eu tô nessa de... ficar só no desejo, na vontade.
vontade de ir lá e dar um beijo naquela boca que ele tem. Aí você vai dizer, mas ele quem? Estou dizendo dele. Bom, deixa pra lá, vai. Beijo carinhoso pra vocês e pra esse bebê fofo. Beijo também, muito fofo. Mas também só isso, vai. Ele é bonito e só. Já falei aqui 20 mil vezes lá da academia. Basta vocês olharem e falarem aí. E ouvirem aí os episódios que eu já postei. Que eu já falei, refalei, que, enfim, não acho errado achar alguém bonito. Eu acho ele realmente bonito. Aí isso é muito subjetivo. Cada um acha bonito um ou outro, ou uma ou outra, enfim. Bom, é isso. Chega, já fiquei aqui falando muita merda. Mas não é que é muita merda, é que hoje a música do Skank tem tudo a ver. Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Que, assim, eu olhei e vontade de ter, vontade de estar, vontade de querer, vontade de... Sei lá, eu queria muito, queria mesmo, te juro, queria dar uns beijos nesse cara, mas na impossibilidade fica sendo o crush da vez, o baby da Silva Sauro. 8h49, vai gente, vou nessa. Um bom fim de sexta para todo mundo, fiquem com Deus e um bom fim de semana para a maioria de vocês aí desde já, não sei se eu volto, mas eu volto por aqui sim. E pro bebê, beijo carinhoso, mas bebê que faz bebê não é mais bebê, isso é fato. Fiquem com Deus, gente, boa noite, até mais.